Olá, irmãos, vamos para a última parte do nosso seminário. O que significa a palavra Paráclitos? Quem é esse Paráclitos? A palavra Paráclitos ela é formada por duas palavras gregas, a palavra kletos, que significa chamado, e a palavra para, que significa ao lado. Então, para, ao lado de, kletos, chamado. Paráclitos, chamado para estar lado a lado. E essa expressão, ela pode ser realmente, literalmente, traduzida dessa forma bruta, aquele que é chamado para estar lado a lado. Então, olha que interessante. É exatamente isso que Deus é para nós, aquele que está ao nosso lado. E você vai ver que essa expressão Paráclitos, o Consolador, ou o Ajudador, ou o Intercessor, ela é traduzida por nossas Bíblias portuguesas de várias formas, como Consolador, como Intercessor, como Ajudante, como Advogado. Então, vejam que essa expressão ela dá entendimento de um advogado justo ou uma pessoa justa, segundo a lei, que era chamado para defender outra diante de um tribunal. Esse era o entendimento da palavra Paráclitos, naquele tempo em que o João descreveu aquilo. Certo? Essa expressão ela foi tirada de um contexto onde alguém que é acusado de um julgamento tem alguém ao seu lado para que defenda alguém legalmente justo segundo a lei. Esse é o caso do Espírito Santo. Também Cristo é chamado de Paráclitos. Cristo é o outro Paráclitos. Né? A gente até vai ver aqui que em João 14, verso 6, Cristo vai dizer: eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Paráclitos, outro Consolador, outro Intercessor, outro Advogado, outro Ajudante. Então, se tem outro, Cristo é o primeiro. Era ele quem estava consolando e estava guiando os discípulos antes do Espírito vir. A expressão outro consolador, ela significa alon, parácleton. E se essa expressão alon, outro, ela significa literalmente outro da mesma semelhança, da mesma essência, do mesmo tipo. Então, por isso que o Espírito Santo é do mesmo tipo do Filho divino, mas é outro, não é o mesmo. E também não é uma força, como alguns dizem, né? Então, olha que só que interessante. Cristo é chamado de Paráclitos, nosso advogado, nosso consolador, em 1 João, capítulo 2, verso 1, quando João diz: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se alguém pecar, temos todavia um advogado para junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Veja que Jesus Cristo é chamado de o advogado, o Paráclitos, o consolador. O Pai também é chamado de Paráclitos. Olha que interessante, quando nós lemos 2 Coríntios, verso 1, aliás, capítulo 1, verso 3, é dito: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação. Essa expressão aqui, o Deus de toda consolação, significa pazes paraclésios. Então, o Deus de toda consolação, pazes paraclésios. Veja que o Pai também tem uma denominação de alguém que é consolador. Então, tanto o Pai, quanto o Filho, quanto o Espírito são consoladores do homem. Por isso que o Pai e o Filho habitam no homem pelo poder e pela ação do Espírito Santo. O verbo paráclitos é aplicável somente direto de forma ao Filho e ao Pai. Mas nós temos aqui um vislumbre do Pai sendo consolador. Até no profeta Isaías você vai ver Deus falando no capítulo 66 que iria consolar o povo como uma mãe consola seus filhos, e vos amamentarei. É uma expressão de alguém que está consolando seus filhos. Então, logo o Pai também é consolador, um ajudador, e a divindade é indivisível. Não podemos deixar nossa mente carnal e humana imaginar que o Filho age sem o Pai, que o Pai age sem o Espírito, ou o Espírito age sem o Filho ou o Pai. Ambos agem em uma comunhão tal que a nossa mente ainda não é capaz de mensurar e, consequentemente, talvez nunca seja. Desfrutaremos desses pensamentos quando Cristo vier, quando seremos aperfeiçoados pela infinidade do poder de Deus. E é imaginável essa glória que virá sobre nós. Mas nós não temos ainda nem pensamento do que será isso. Que esperamos, venhamos esperar em santidade, em santificação, todos os dias a vinda de Cristo. Então, irmãos, vamos só recapitular as questões dos temas aqui da minha parte do seminário. Eu apresentei para vocês a questão da ligação intertestamentária do Espírito Santo. Apresentei também a questão do que é ser um ser pessoal. Depois eu apresentei a
A própria questão do nome do Espírito Santo, tanto no Antigo Testamento, em descrição da palavra Yahvé, né, os títulos de Deus, quanto também no Novo Testamento do próprio Espírito. Depois fizemos uma ligação breve, porque tem muita coisa para explanar, da ligação da ação do Espírito Santo no Antigo Testamento e no Novo. E agora, para finalizar, essa questão da expressão Paráclitos, que ela é aplicável diretamente ao Espírito, ao Filho, mas de forma de sombra, né? Nem de sombra eu vou dizer, mas de forma mais indireta ao próprio Pai, tá bom? Então, fiquem com Deus, que Deus abençoe vocês e que o Espírito Santo dê entendimento da realidade da divindade a todos nós. Amém.